Oi pessoal, e aí, estão gostando dos vídeos? Estão aprendendo e estão entendendo tudo? Estão olhando a matemática de uma outra forma? Como é que tá? Agora que um número ao cubo não é mais só um número, são cubinhos na cabeça de vocês. Opa! Cubinhos na cabeça de vocês. Vamos pensar em outros sólidos? Como a gente falou já, né? A matemática vai evoluindo, né? Os problemas vão aumentando, conforme a gente resolve um, outros vão surgindo. Então, vamos falar de outros sólidos. Vamos falar de prismas retos, pirâmides e cones. Vamos falar, vocês sabem o que é prisma reto, pirâmide e cone? Vamos lá e vamos começar do começo, hein? O que é um prisma reto? Vocês sabem? Prisma reto nada mais é do que um sólido que a área da base ela se mantém durante toda a altura do prisma. Então, no começo e no final, vão ter a mesma área da base. Ela se mantém, se é um triângulo, ele se mantém por toda a altura, o triângulo exatamente igual. Se é um círculo, o círculo igual se mantém por toda a altura do sólido. Se é um hexágono, um pentágono, não importa qual seja a figura da base. Se ela se mantém exatamente igual em toda a altura, é um prisma reto. E aí, você lembra que a gente falou de padrões, algoritmos e tal? Então, a gente encontrou um padrão aí nesse prisma reto? Vocês conseguiram perceber? Parece alguma coisa que a gente já fez? Parece alguma coisa por aqui que a gente já fez? Vocês estão pensando em alguma coisa? Como que a gente pode calcular o volume de um prisma reto? Ora, aqui a gente não falou que a gente tinha A ao quadrado vezes B, porque era a figura, a base é A ao quadrado, B vezes, né, repetidas, vezes o B. Então, isso assim a gente tem o volume de um paralelepípedo. Aqui, igualmente, se a gente tivesse, ó, a gente pode considerar essa área da base, que é o quadrado, vezes B, ou a gente até pode considerar, ó, o retângulo, que ele vem A vezes, ele se repete A vezes, e aqui em cima ele é o mesmo retângulo. Então, para a gente calcular o volume de um prisma reto, a gente precisa saber a área da base e vezes a altura, porque a gente está repetindo essa base tantas vezes quanto tem essa altura. Então, assim a gente descobre o volume dos prismas retos. Agora, vai surgir outro problema, que a gente ainda não sabe. Uma pirâmide. Eu tenho uma pirâmide aqui, ó, de base quadrada. Ele tá um buraco no meio, de base quadrada. Eu tô repetindo ela até o final da altura da pirâmide? Como que eu calculo isso daqui? Um cone. Eu tenho uma base que é um círculo. Eu tô repetindo ele por toda a altura? Eu não tô. Como que eu calculo isso? Aí, a gente falou dos algoritmos, né? O algoritmo me diz o que fazer. Porque isso daqui é diferente disso, né? Aqui, ó, eu tenho um círculo e ele se repete igualmente até o final do prisma. Agora, aqui não é assim, é diferente. O que cabe aqui, que é o volume deste prisma, é diferente do que cabe aqui dentro. E agora, como que a gente faz? Bom, o algoritmo diz pra gente. O algoritmo diz pra gente que este cara aqui tem 1/3 desse cara aqui. Quando eu tenho a área da base num prisma reto, eu faço a área da base vezes a altura. Mas quando eu tenho
uma figura que o formato dela é eu tenho a base, mas ela termina aqui num ponto, ela vai subindo até um ponto, e o algoritmo me diz que esse cara aqui é a área da base vezes a altura dividido por 3. A gente aprende isso? A gente aprende esse algoritmo. Agora, será que isso é verdade? Será que tem um jeito da gente verificar? Tem vários jeitos. A gente pode fazer um prisma de plástico e fazer com água, por exemplo. Mas aqui eu quis fazer de um jeito que vocês conseguissem fazer também. Então, eu peguei arroz e eu vou encher esses prismas aqui e a gente vai verificar se este cara aqui vezes 3 dá esse cara aqui. Vamos tentar? Vamos fazer? Vou encher esses daqui 3 vezes e colocar ali no meu cilindro para ver se vai dar certo. Uma vez. Duas vezes. Será que vai encher meu cubo? A gente está tendo alguns desperdícios. Algumas coisas estão vazando aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, bem cheio. Aqui dá. Ó, aqui. 3 vezes aqui. Ficou um pouquinho. Mas aqui ele não tá certinho, ó. Mas 3 cubos aqui, ó, encheram o meu cilindro. Vocês estão vendo? Vamos ver se funciona também com outros sólidos. Eu vou virar aqui, ó, o meu cilindro. E eu vou tentar fazer com outro sólido. Eu vou fazer agora com um cubo e uma pirâmide com base igual ao cubo aqui, ó. Tá vendo? É claro que ele não fica muito certinho, porque assim, as bases já não conseguem ser exatamente iguais, né? Tem aqui todas as coisas aqui dentro que eu fui colocando, mas é pra gente ter uma noção se a fórmula funciona mais ou menos, né? Porque aí deixa de ficar tão abstrata e fica um pouquinho mais intuitiva na nossa cabeça. Fora que quando a gente faz alguma coisa, o jeito que a gente aprende é muito diferente. Então eu tô fazendo aqui, mas eu quero que vocês experimentem e façam aí também, hein? Que ó, dá trabalho, faz sujeira, mas é muito legal. E aí me falam se vocês pensarem em outras coisas pra fazer. Porque esse daqui, esse material eu fazia com um negócio que parecia plástico, meio acrílico. E fazia com água. Mas às vezes a água vazava. E eu quis fazer de outro jeito. Ó. Pirâmide cheia. Não tão cheia, mas vou jogar aqui no cubo. Vou fazer um pouquinho pra cá. Vou colocar cabendo no cubo aqui.
Mais uma vez, vamos lá, 3 vezes. Né? Porque o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. E o volume do prisma regular é a área da base vezes a altura. Então, 3 vezes esse cara aqui. Deu um pequeno acidente. Minha pirâmide está um pouquinho torta, mas não altera o volume que ela tem ali dentro, né? Então, vamos para a terceira pirâmide. Eu não vou ter arroz o suficiente. Eu tive muita perda de arroz aqui. Ó, não deu arroz suficiente, tá vendo? Sobrou ainda aqui. Mas eu vou colocar pra vocês verem. E também vai ficar quase cheio aqui o cubo. Ó. Tá vendo? O cubo, ele abriu também, né? Porque é cartolina. Mas ele ficou quase cheio. Aqui também não tava cheio, porque a gente conseguia encher. Talvez se fizesse com uma pirâmide um pouquinho menor, daria mais certo da gente encher. Tá vendo? Porque ele perdeu a forma conforme a gente foi colocando. E aí vai ficando ruim. Mas o que importa é que a gente fez aqui 3 vezes, quase 3 vezes, deu quase aqui. O cone a gente encheu 3 vezes o cone e deu o cilindro. Então a gente consegue perceber um algoritmo que a gente aprende lá pronto, né? A gente consegue... Aquele algoritmo que a gente aprende, que às vezes não tem tanta... A gente não consegue imaginar tanto ele, como que ele funciona, por que ele funciona. Às vezes, de uma forma simples, a gente consegue verificar. Que nem aqui, a gente fez com cartolina, com arroz. Por mais que não fique certinho, a gente consegue ter uma noção que aquilo é verdade. A gente nunca mais vai falar que a pirâmide é a área da base vezes a altura. Imagina, aqui ó, chega na ponta, a área da base vezes a altura é o prisma reto, né? Então, a gente consegue ter dimensão dessas coisas. E isso que é muito importante. Eu fiz por uma pirâmide base quadricular e um cone, né? Que é uma pirâmide com um círculo, com base circular. E aí, vamos testar? Vocês conseguem testar para outras figuras? Que figuras você consegue imaginar para fazer esse teste? Vamos testar? Vamos fazer? Ou de que formas que você consegue testar? A gente já viu que fazer, por exemplo, com um cubo desse tamanho e com arroz, talvez não tenha sido a melhor ideia, né? Aqui com o cilindro, vocês viram que deu mais certinho, porque ele é bem menorzinho do que o cubo. Então, vamos testar? Vamos fazer com outras formas? Que formas que vocês imaginam? E isso serve pra gente entender um pouco os algoritmos que a gente aprende. Porque os algoritmos, eles são desenvolvidos e eles são muito estudados para ajudar a gente a fazer os cálculos que a gente, né, lá atrás já descobriu. Para a gente ter tempo e dedicação para fazer novos. Porque é o que eu falei para vocês, a matemática está em constante desenvolvimento, né? Tem um monte de problema esperando para ser resolvido. Então, quando a gente usa esses algoritmos, é porque é para a gente entender o que a gente já fez, né? E continuar seguindo. Mas, porque imagina se toda vez que a gente tivesse que calcular alguma coisa, a gente tivesse que redescobrir uma fórmula. Não faz sentido, né? Então, a gente a gente usa os algoritmos, mas se eles estão muito difíceis de serem assimilados, a gente fala, isso não faz sentido, às vezes a gente consegue pensar em outras formas para fazer com que isso tenha sentido, tá bom? E é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Outras formas de olhar a matemática com os olhos um pouquinho mais lúdicos, menos abstratos, e entender que toda a matemática surge de problemas que a gente tinha, né? E ainda tem, para tentar solucionar. E uma dica é essa, a matemática ainda está em construção,
né? Matemática não é uma coisa só que a gente aprende tudo que a gente já construiu, mas tem muita coisa para ser descoberta ainda, muita gente estudando para descobrir coisas novas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter um questionáriozinho para vocês responderem. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu me chamo Tarsila, né? Sou matemática. Eu sou pós-graduanda em neurociência aplicada à educação. Eu tenho uma página que chama Pequeno Cientista no Instagram, que eu falo um pouquinho de matemática e sobre educação. Se vocês quiserem, me sigam lá pra ver, tá bom? Tem uns vídeos no YouTube também com algumas experiências. É isso, espero que tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau.